Boa tarde a todas, boa tarde a todos que já estão nos acompanhando, que já estão nos acompanhando aqui no Zoom e também no Facebook da página da Facom. A roda de conversa de hoje é Inumeráveis, Jornalismo e Histórias de Vidas, e a gente conta com a participação do Rogério, que é do projeto Inumeráveis, e da jornalista Camila Boto, que é daqui de Salvador, e também está trabalhando como voluntária no projeto. A roda de conversa, então, ela é parte de um grande projeto, que é o Em Casa com a Facom, um projeto que a gente tem desenvolvido de produzir conteúdo e de promover esses momentos de interação com a comunidade da Facom, de alunos, professores, técnicos, e acaba que nesse ambiente virtual, né, se abre aí para todo o planeta, né? Eu ia dizer para todo o Brasil, mas a gente perde aí ficar amarrado com a territorialidade, né? Então, hoje a gente pode... E aí, eu sei que já estão aqui acompanhando também alguns orientandos e ex-orientandos meus, que inclusive são de outros estados, mas que trabalham com texto, que trabalham com produção de histórias, né, de livros, reportagens e tudo mais. Então, acho que é um momento para a gente fazer uma conversa muito importante. A roda de conversa faz parte do Em Casa com a Facom e é um prazer ter o Rogério e ter a Camila aqui conosco essa tarde para a gente conversar um pouquinho. Vou passar aqui a palavra rapidamente para a professora Suzana Barbosa, que é a diretora da Faculdade de Comunicação, para também dar as boas-vindas para todos nós aqui para essa tarde de hoje. Suzana? Olá, então, obrigada, Ivanise, boa tarde. É um prazer receber vocês nessa roda de conversa que hoje está acontecendo na quarta-feira, né? Dentro do projeto Em Casa com a Facom, essa já é a quarta roda de conversa que a gente realiza. Teve uma paradinha por conta das 2 semanas do congresso da UFBA, que foi um congresso grande, o primeiro congresso virtual da universidade. E hoje é também um prazer aqui receber o Rogério Zé, que vai falar para nós um pouco mais do projeto Inumeráveis, que certamente quem nos acompanha aqui agora também está já acompanhando o que o Inumeráveis vem fazendo, né, a partir aí de parcerias com outros meios de referência, como a gente chama, que acaba expandindo muito mais esses conteúdos que vêm sendo trabalhados por meio de colaborações com jornalistas do Brasil, estudantes de jornalismo também. Aqui é um chamado para que quem quiser, né, se agregar a esse projeto bastante interessante, que eu já parabenizei e parabenizo aqui mais uma vez ao Rogério Zé e a todos do Inumeráveis. Boas-vindas também à Camila Boto, jornalista daqui de Salvador, que está conosco nesse projeto. O projeto Em Casa com a Facom é um projeto de extensão que foi pensado pela direção da unidade e está sendo executado pelo nosso Núcleo de Comunicação e Extensão, do qual a professora Ivanise é uma das coordenadoras, que está à frente, e aqui a gente tem as técnicas administrativas que também estão atuando na execução desse projeto, a Jéssica Carvalho, jornalista, a Sueli Fontes, que é assistente administrativa também, que trabalha conosco na Facom, e tem também, nesse background, muitos outros técnicos dos nossos laboratórios de audiovisual, laboratório de rádio, laboratório de fotografia. Então, os conteúdos todos do Em Casa com a Facom estão disponíveis, seja através do Instagram, se pode ver, no YouTube e no nosso site também. Eu estarei aqui assistindo, como todos, e espero que tenhamos uma ótima tarde aí, esses momentos para conhecermos melhor o trabalho do Inumeráveis. Bem-vindas e bem-vindo, Rogério Zé. Boa tarde. Obrigada, Suzana. Obrigada pela sua participação. Então, nossa tarde vai ser sobre contar histórias, né, e ouvir histórias e ler histórias das pessoas que infelizmente foram vítimas do coronavírus no Brasil. E aí, antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu quero falar um pouquinho sobre o site, né, o Inumeráveis. Para quem não conhece, é o inumeráveis.com.br. E ali
se propõe a ser um grande memorial, né? Um memorial online, um memorial ao vivo do que tá dessas histórias. Então vamos lá. Convido a todas e todos para conhecerem o site e lerem, né, as histórias, e aí a gente tem muitas histórias e muitos formatos de histórias. Eu vou começar a nossa tarde lendo uma das histórias. A história da Yandiara Ferreira da Silva, mãe nordestina, descendente de indígenas e dona do melhor tempero do mundo. Yandiara era uma avó sempre presente e carinhosa, amiga de todos. Lutava por um mundo melhor e buscava ajudar as pessoas. Deixou um legado de força e coragem. Mãe do Fábio, Ana Paula e Ana Beatriz. Avó da Esther, Guilherme, Lara, Heitor, Marcelo e Gustavo. Foi a base mais forte de amor e inspiração que pôde dar em vida a todos os seus familiares. Jamais será esquecida nossa querida Yandiara. Os cabelos lisos e sua cor foram transmitidos a seus descendentes, que ficam com suas características de descendência indígena. A raiz de nossa família sempre foi motivo de orgulho e muitas histórias contadas por ela, diz Fábio, seu filho. Ela não é um número na estatística desse país. Ela é nossa parte, nossa vida. Cada vítima foi o amor de alguém, afirma Fábio. Yandiara nasceu em Pernambuco e faleceu no Rio de Janeiro, aos 70 anos, vítima do novo coronavírus. Achei essa história, como tantas outras, muito representativa do que é o Inumeráveis e da proposta, né, desse memorial online, e acho que é uma grande oportunidade para a gente refletir um pouco sobre como nós estamos lidando com todas as informações que a gente tem acompanhado, e no nosso caso, enquanto jornalistas, que temos produzido sobre essa pandemia, né, e o quanto nós estamos pensando nessas pessoas enquanto pessoas e não só como os números. Então, depois dessa pequena apresentação do projeto, eu quero passar rapidamente aí, então, a palavra, esse momento, para o Rogério Zé, para ele mesmo se apresentar. O Rogério é um dos coordenadores, idealizadores do Inumeráveis, e é quem está com a missão aí nos últimos dias de conversar com a gente aqui da universidade, né, para a gente pensar juntos de que maneira a gente pode colaborar também com o projeto. E aí, Rogério, publicitário, já fez de tudo um pouco, de missa carnaval, como ele mesmo se intitula, mas vou deixar o Rogério se apresente, fale um pouco para a gente, então, do que dessa proposta, né, e de como vocês pensaram aí o Inumeráveis. Obrigada. Eu quem agradeço as palavras, professoras Ivanise e Suzana. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo espaço. De fato, minha vida, como a de todo mundo, e a gente pode falar hoje de todo mundo mesmo, foi mudada, né? No caso dos brasileiros, ali em meados de março, até meados de março, eu era um produtor de eventos, eu tinha acabado de realizar um carnaval, carnaval que a gente olha e fala, nossa, números gigantes, quantas pessoas, quanta gente passou pela gente, quanta responsabilidade, quanto trio elétrico, quanto artista, minha cabeça ainda estava nesse lugar. Obviamente a gente estava atento às notícias no mundo, e por ser produtor de eventos também estava atento às coisas que podem acontecer em um evento aqui, né? A gente estava acompanhando ali o que as autoridades de saúde aqui de São Paulo diziam, faziam, mas meu contato era um pouco um pouco distante, porque eu estava lá na minha vida, cheio de coisa para fazer, cheio de coisa para entregar, e ainda com o corpo cansado, pós 8 desfiles de carnaval, alguém começa a falar
nós vamos ter que ficar trancado em casa, fechado por pum. Para mim, pareceu quase um passe de mágica, assim, do dia para a noite, a gente foi obrigado a mudar completamente nossas vidas, né? Então, a minha casa, como a casa de todo mundo, ela deixou de ser só uma casa, ela é a escola dos meus filhos, ela é o meu escritório, o escritório da minha companheira, e sei lá, menos de um mês depois eu fui atravessado com uma segunda história. Uma pessoa que é meu xará, que é o Rogério Oliveira, com quem eu também trabalho, realizando carnaval, me procurou e numa reunião como essa aqui, Zé, tô com uma ideia assim, 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 o que você acha? Essa ideia não tinha nome, não tinha nada, e ela me tomou de tal forma, e já eu conto para vocês um pouco mais, que ele não teve como eu pular fora, né? E cá estamos. Obrigado aí pelo espaço. Obrigada, Rogério. E agora a gente vai ouvir também Camila Boto, que é jornalista aqui de Salvador e que há algumas semanas entrou como voluntária aí no projeto, né, no Inumeráveis. E aí, só antes de passar para ela, né, comentar aqui com todos que estão acompanhando, né, que o projeto continua precisando aí de voluntários e ao longo da tarde a gente vai conversar aqui sobre de que forma a gente pode também ajudar. Camila? Bom, primeiro eu queria agradecer vocês pelo convite. Fiquei muito feliz. Oi? Pronto, pode falar. Fiquei muito feliz quando recebi o convite, porque quando eu conheci o projeto, né, também muito de ver o que estava rolando na TV, né, e começou a chegar essas informações para a gente, eu procurei logo saber como é que eu podia contribuir, como é que eu podia fazer parte desse projeto, que eu achei muito interessante, muito legal, e estou, desde então, procurando histórias daqui, especificamente Salvador, Bahia, até pessoas que acho que hoje em dia quase todo mundo, se não todo mundo, conhece alguém que perdeu alguém pela Covid, né, infelizmente. Então, comecei fazendo alguns conhecidos, depois comecei a pegar as histórias também que eu estava vendo nos veículos de comunicação daqui, e desde então estou contribuindo com o projeto, parabenizar, né, o Zé e todos os organizadores, que o projeto realmente é muito bacana. E, enfim, sou jornalista, já trabalhei em alguns veículos de comunicação aqui de Salvador, e eu atualmente trabalho com assessoria, com essa parte mais cultural, e agora estou colaborando também com o Inumeráveis. E aí, obrigada, e tenho certeza que o papo hoje vai ser muito bacana. Obrigada, Camila. E aí, parabéns também por ter se incorporado aí à equipe, né? Rogério estava me contando que hoje o Inumeráveis, aí eu disse, né, que além de um dos idealizadores, ele está com essa missão de convocar as universidades, os estudantes de graduação, de pós-graduação, os professores, para participar, e aí não só enviando as histórias, né, e aí depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que a gente pode colaborar, como que o voluntário pode colaborar, que funções ele tem, né, o que ele pode fazer, e hoje já são uma parceria aí com talvez mais, né, porque faz uma semana que a gente conversou, mais de 60 universidades, né, já colaborando com essa escrita desse memorial virtual. E aí eu fiquei me perguntando, né, fiquei pensando sobre isso, desse formato que é virtual, que é o que é possível hoje, deste memorial, mas ele é um obituário, né, e o obituário, ele é um texto que, historicamente, ele fez parte muito fortemente dos jornais impressos, né, ele é ele está naquele gênero que, ao mesmo tempo, ele está ali no limite
entre um texto que é informativo, utilitário, de avisar, né, de informar aquela comunidade de leitores daquele jornal de que uma pessoa, principalmente se é uma pessoa pública ou uma pessoa mais conhecida ali naquela comunidade, faleceu. E é um texto também que é um texto literário, né? Então não se informava apenas, né? Mas é esse texto que vem aí todo recheado de um certo glamour, de uma certa estética, né? Que é mais emotiva, emocional, né? Então me lembrou um pouco isso, e eu queria trazer e reforçar, né? Para a gente pensar um pouco quanto é interessante, porque muitas vezes a gente trabalha, né, em sala de aula e com os alunos, né, a importância de ter as histórias dentro das reportagens para humanizar aquele relato ou para humanizar o número e tudo mais, mas quase nunca nós trabalhamos um texto de obituário, por exemplo. E no dia a dia do jornalismo, eu já estive na redação por uns 10 anos antes de me tornar professora, eu já precisei escrever obituários, né? Porque governadores morrem, ou um grande artista, ou, enfim, um político, e é um grande desafio. Então, para além da gente, eu acho que aí a gente está estabelecendo uma parceria, uma via de mão dupla, né? Para além de colaborar com o projeto, eu acho que é uma grande oportunidade para quem está estudando, quem está se formando, e aí não só em jornalismo, mas também nas outras profissões que trabalham com texto, de exercitar esse tipo de texto, né, que é o obituário, né, e esse obituário, no caso do Inumeráveis, ele está ali reunido num site, né, num espaço que a gente pode aí acessar a qualquer momento. Então, muito legal. Queria que você falasse um pouquinho, então, para a gente, Rogério. E mais uma coisa, né? A gente está transmitindo no Facebook e aqui no Zoom. Quem quiser mandar perguntas, fique à vontade, a qualquer momento, né? Nossa dinâmica vai ser uma conversa inicial aqui com o Rogério, com a Camila, né? Enquanto vocês vão pensando aí nas dúvidas, nos comentários, nas perguntas que quiserem fazer, pode escrever aqui no chat, para quem está participando no Zoom, ou ali nos comentários, para quem está participando pelo Facebook, que a gente vai acessar essas perguntas e vai fazer as perguntas para os nossos convidados, ok? Então, Rogério, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Quais os critérios para uma história entrar no memorial, ou se existe um desejo de que todas essas histórias entrem, e aí a gente que sabe que, infelizmente, os números no Brasil estão aumentando demais e muito rápido, né? Então, como se vai haver algum tipo de seleção em algum momento, ou as histórias que chegarem, elas passam por um processo e entram, e como que os voluntários, que tipo de trabalho, que tipo de função os voluntários podem fazer aí dentro do projeto, dentro do Inumeráveis. Obrigada. Não, legal. Você, no meio da sua fala, você tocou aí numa memória minha que eu vou dividir com vocês, que eu nunca tinha feito antes essa junção de histórias e dessa história toda com Inumeráveis, né? Eu sempre fui curioso pelo universo da leitura e das histórias, só que eu me tornei leitor mais tarde. Eu gostei, me apeguei à leitura. Poxa, hoje eu estou com 48 anos, eu comecei a ler mais arduamente depois dos meus 28, 30 anos que eu passei a ler, né? E eu não tinha essa coisa tão presente em mim até um dia que isso me despertou, e não foi a leitura em si, mas a história que eu ouvi. Eu sou de São Paulo, uma cidade grande como Salvador, ela tende a te jogar fora de um pertencimento de comunidade, né? Às vezes morre alguém aqui no meu prédio, eu só fico sabendo dias depois, meses depois,
A gente não tem esses vínculos tão fortes, né? Eu viajei uma vez para o interior, para a casa de uma amiga, numa cidade, e, putz, né, uma viagem de moleque, tomamos cerveja, tal, olhei para ela e falei, putz, gente, eu tô precisando dar uma dormidinha, né? E fui dormir. Eu acordei num quarto escuro, no quarto que eu fui dormir, com uma voz. Essa voz vinha da rua. E era um carro de som, com uma voz até um pouco soturna, assim, comunicando o falecimento de uma pessoa na cidade. Só que até eu entender o que estava acontecendo, a primeira reação minha foi de muito medo. Mas foi uma história de medo. Depois isso virou um pouco uma tiração de sarro e tal. E demorou um tempo para eu entender. Eu falei, não, gente, é uma cidade de porte médio. Essa cidade tem aí por volta de, sei lá, uns 100, 150 mil habitantes, que ainda se importa em contar para a sua comunidade quem morreu ali, quem que viveu naquelas ruas e que teve a sua importância revelada. E eu vi essa beleza acontecer anos depois. Depois dessa história, e quando eu já me apeguei a ler assim, isso também é um segredinho, pessoal. Eu sempre gostei de ler os obituários do jornal que eu leio aqui em São Paulo. Os textos são muito bem construídos, é uma experiência que notoriamente é diferente do texto jornalístico. Eu não sou jornalista, vocês me puxem a orelha a hora que vocês quiserem, tá? Mas eu sempre tive, não é nem curiosidade, só é carinho por aquele espaço do jornal, no caso aqui de São Paulo é a Folha de São Paulo, que ela mistura 98% das pessoas relatadas ali são anônimos, de vez em quando algum conhecido meu, das minhas relações, tal, dificilmente é um famoso, mas as histórias estão ali registradas com uma beleza, e existe técnica, né? Uma outra técnica. A técnica fica com vocês, professoras, a discutirem com os alunos, mas aquilo sempre me cativou, né? Agora, jamais, enquanto leitor, eu me imaginei participando numa história como essa que a gente está participando agora, de um jeito tão dentro de algo que, no fim das contas, a gente está observando hoje, mexeu até com a forma do Brasil um pouco olhar o que está acontecendo aqui, né? Essa história ela começou como a gente estava conversando antes, de um incômodo do Rogério, e quando ele me disse a ideia, o incômodo era meu também, sabe? Sabe quando a pessoa te revela uma ideia que ela não é boa só porque a ideia é boa, ela é boa porque ela bate com o que você está pensando, e acredito que parte da reverberação que ela está tendo tem a ver com esse mesmo sentimento de incômodo, que é o tratamento numérico que as mortes estavam tendo até então. Não sei se está todo mundo lembrado, mas a única coisa que a gente conseguia medir e olhar e acompanhar até um mês e meio atrás eram as tais curvas de crescimento. Olha, a Itália passou a China, depois a Espanha está chegando, vai passar a Itália. O Japão adotou uma outra política, deu certo por um tempo, mas a curva começou a subir. As coisas eram sempre em torno de números. Sempre, sempre. E esse foi o segredo dessa ideia, foi encontrar algo que batesse e que nos unisse, né? Era um incômodo de boa parte da sociedade brasileira e que essa sociedade não sabia como partilhar dela. Eu vou contar um pouquinho da história até o ponto do como a gente pode participar, porque acho que talvez eu contando os mecanismos de como a gente pensou, fica mais fácil para as pessoas se enxergarem e se verem participando, tá? Depois do Rogério ter me contado, ele nos reuniu com outros amigos, gente que eu não conhecia e que hoje eu tenho um prazer muito grande de
de dizer que no meio da pandemia está acontecendo uma coisa muito maluca por conta do Inumeráveis. O Inumeráveis está criando laços pelo Brasil todo, como esses aqui que a gente está criando, enfim. E nesse caso são laços muito fortes com amigos novos. Gente, tanto da área técnica de como desenvolver o site, quanto o artista plástico, jornalista, escritor, tal. Ele juntou uma turminha ali numa primeira discussão, e uma das pessoas, que é o Edson Pavone, um artista plástico, fez assim para a gente, depois de ouvir. Ele falou, espera, me dá 4 dias que eu volto com uma proposta. E nesses 4 dias a mágica se fez. Ele simplesmente abriu para a gente uma apresentação com um negócio que é o que vocês veem hoje, assim, a ideia absolutamente pronta, com um nome que não tinha até então, Inumeráveis, uma defesa linda do nome, que quase não precisa de defesa, né? O nome explica o que a gente estava... O nome é o melhor afago para o nosso incômodo, sabe? Ele encaixou perfeitamente, assim, né? E a forma de apresentação, em textos, nessa organização quase que infinita de nomes, os nomes entram e entram para essa lista na homepage, etc. Tal. A gente olhou e falou, poxa, vamos partir para contar histórias, né? Eu, pessoalmente, como não jornalista, fiquei super frustrado, porque eu demorei um tempinho até eu conseguir o contato que me contasse a primeira história, né? Todos os outros foram conseguindo, e eu, meu Deus, onde isso está me incomodando, né? E rapidinho, eles foram muito competentes, e tivemos as 10 primeiras histórias, e aí a coisa começou a acontecer em rede, né? Essa parte da coisa acontecer em rede a gente previa. A gente não sabia o volume, o que a gente fizesse ia ser bem recebido pelos veículos, tal. Isso não dá muito para prever. Mas a gente, infelizmente, tinha a sensação de que os números que o Covid ia atingir seriam gigantescos, muito acima daquele grupo de pessoas que se reuniam ali pudessem atender, e que para isso a gente deveria se estender de alguma forma pelo Brasil. Aí, quando eu vi essa necessidade, eu levantei a mão e falei, poxa, aí eu me prontifico a, de uma forma ativa, ir atrás de universidades de comunicação no Brasil todo, para que a gente converse com essas escolas e entenda se o que a gente está imaginando aqui, porque a ideia surge só da nossa imaginação e é difícil a gente já entender que aquilo vai funcionar do jeito que a gente imaginou. Então a gente foi conversando com alguns professores e nas primeiras conversas os professores já nos devolviam com uma certa sensação de que o que a gente tinha criado era rico para o universo da educação, do ensino de jornalismo. Poxa, esse é um exercício super válido e por N razões que já explico. Então a gente criou essa forma de, entre aspas, ir atrás de vocês, das universidades, e por outro, o site ele tem uma série de portas de entrada para voluntários whatever, assim, quaisquer que sejam a formação dessas pessoas a participar dessa história. Esses voluntários que entram organicamente no site, eles são recebidos por alguns outros voluntários, somos todos voluntários, isso não é um negócio, não existe R$1 envolvido nisso aqui. Todo mundo está dedicando boa parte do seu tempo para trabalhar, inclusive quem está organizando, o organizador do organizador, tudo tem funcionado em rede. Então, tem uma galera aqui dentro que está recebendo essas inscrições de voluntários, entrando em contato e organizando esses voluntários em grupos. Esses grupos se dividem, estou falando das pessoas que se inscrevem, provavelmente como a Camila deve ter feito, não sei se eu estou enganado, Camila. A pessoa pode se apresentar no site como um escritor, e aí o escritor é uma pessoa que vai atrás do seu personagem,
e coloca a sua história dentro do site, ou o escritor recebe um relato de algum parente, que a gente também recebe no site, e transforma esse relato num texto, né? Essa é a primeira função, o escritor. A segunda função é o editor. Alguns desses textos, alguns desses textos escritos por parentes, eles já chegam quase prontos. Então esse editor ele dá uma reorganizada. A outra função do editor é avaliar textos como os nossos, o meu e o da Camila, e ver se ele precisa de alguma mudança, alguma alteração, algum ajuste, né? E há um terceiro voluntário, um voluntário super... Todo dia eu acordo e eu bato palmas para esse grupo de voluntários. Hoje a gente, sei lá, tem um monte dessas pessoas, que são os voluntários que fazem a checagem. A gente demora um tempo para subir histórias no site, né? E a gente tem demorado até um pouquinho mais do que antes por conta da reverberação que toda a história tomou, né? O tamanho que isso tomou. Mas a gente prefere tratar essas histórias com cuidado, com carinho, por uma série de fatores. Então, essas pessoas, elas checam se de fato aquela pessoa existiu, se o contador da história tem o laço que ele disse ter, se essa pessoa... A gente não pede atestado de óbito, mas a gente verifica se essa pessoa, e há meios de verificar isso na rede, se ela de fato faleceu naquele período, mais ou menos naquele período que está indicado ali. É uma forma da gente tratar as vítimas do coronavírus com o máximo de respeito possível e também da gente se precaver de problemas que a gente nem imagina que podem acontecer, mas num ambiente aberto, como o da internet, sempre acontece. Então, dessa forma, eu mostrei para vocês como um voluntário que foi impactado pelas nossas histórias entram em nosso site e contam e se disponibilizam a se voluntariar. Tá? O outro caminho é esse que eu estou arduamente, mas prazerosamente fazendo. O que a gente tem estimulado? A gente entende que há algumas atividades nessa contação de história que são muito caras e saborosas para a prática e para a troca pedagógica do jornalismo, né? Primeiro, a busca pela fonte, né? Quem é essa pessoa que vai te contar a história? Onde ela está? Como é que eu chego nela? Com alguns temperos especiais, né? Porque essa pessoa perdeu alguém muito querido. Às vezes ela não quer contar a história. Às vezes ela está num momento muito fragilizado. Enfim, tem uma série de particularidades naquela história. Mas esse é um exercício humano e que a gente tem entendido, a gente tem ouvido relatos fantásticos, assim, que essas experiências desse contato, que às vezes partem de lugares dos estudantes, que tem a ver com medo, com alguma insegurança, né? Muito duro um jovem conversar com uma vítima, ou com um parente de uma vítima do Covid hoje. Mas isso vai acontecer muitas vezes na sua carreira de jornalista, né? Esse trato com a fonte tem que existir e tem que ser respeitosa. Então, essa é uma parte do exercício. Depois, o que a gente observou também ouvindo vocês, é que a escrita, o ato da escrita propriamente dita, é uma oportunidade para professores e alunos sentarem, repensarem textos, encontrarem ouros naquelas histórias, enfim, tem um exercício prático muito rico na própria condução do texto. A terceira coisa que a gente imaginou e que de fato está se cumprindo é o próprio fato do texto ser publicado com o nome do jornalista. E a gente está identificando, a gente nem está perguntando quem é estudante ou quem não é, a pessoa se identificou como jornalista quando ingressa o texto, ela assina aquilo como
como jornalista, né? E o exercício, na hora de produzir e colocar o texto lá dentro, é um exercício, é um momento individual, sabe? O portal está lá aberto para o próprio estudante copiar onde ele escreveu o texto, sei lá, inserir as informações ali e publicar. De fato, a gente está aí, a gente não chegou às 60 universidades, não, mas a gente tem tido gratas surpresas da semana que a gente conversou para cá, Ivanise. As novidades aí da semana são 2 faculdades do Tocantins, assim, no estado que está sendo desigualmente atingido, como as milhares de desigualdades que a gente enfrenta, né? Onde tem faculdade de comunicação é muito longe do epicentro, digamos assim, dos casos no Tocantins, que é lá no norte, em Araguaína, e as 2 faculdades estão, uma em Palmas e outra em Gurupi, que são cidades mais ao sul, mas eles estão indo atrás. E essa é uma primeira dica aí, a gente não pode, não deve, nem precisa se tornar refém da nossa posição geográfica para contar histórias. Nós somos um país diverso, nós temos parentes no Brasil todo, nossas fontes estão espalhadas por aí, e é todo mundo livre para contar histórias da onde quer que seja. A única coisa que a gente pede dê uma olhada antes no site e ver se aquela história já foi relatada de alguma forma. Tá? Então, por enquanto é isso. Rogério, muito obrigada. Fez um grande panorama aí, quase que você não é jornalista, mas já deu um pontapé inicial aí para uma aula de jornalismo, que eu vou pedir para a Camila agora complementar com outro olhar, né? O olhar de quem está fazendo esse processo que o Rogério descreveu agora, e queria que você falasse um pouquinho, Camila, quantas histórias você já escreveu, se você teve alguma dificuldade, se foi tranquilo, né? E aí eu destaco esses 3 pontos que o Rogério comentou, né? E que é muito legal da gente pensar no caso dos estudantes, né, de jornalismo, de comunicação em geral, que trabalham com esse processo que é técnico, mas ao mesmo tempo que precisa ser sensível, né, que é o de conversar com as pessoas, né, fazer as entrevistas, fazer esse diálogo, e que é muito difícil, mesmo que não seja com pessoas parentes de vítimas e tudo mais, sempre é um grande desafio se colocar frente a frente com uma fonte de informação, perguntar e conseguir as respostas que você precisa, né? Então, Camila, fale um pouquinho para a gente aí como é que tem sido a sua experiência. Eu entrei no site, né, quando eu me interessei para ajudar, eu entrei no site e eles têm uma seção lá com tudo explicadinho para quem quer ser um voluntário. Então, se alguém tiver alguma dúvida, basta entrar lá que tem a abinha, seja um voluntário, né, escrito tudo bonitinho como você pode participar. De fato, tem essas categorias que o Rogério falou, de ser um revisor, de correr atrás das histórias, ou de escrever as histórias, porque eu acho que mesmo no jornalismo, tem pessoas que têm mais facilidade de ser um redator, né, de receber essas histórias e apenas escrevê-las, né, e tem gente que tem mais facilidade de correr atrás, de apurar, de entrar em contato, de fazer essas entrevistas, ou fazer os dois. E aí, quando eu comecei a fazer, primeiro eu peguei uma história que eu já tinha visto num veículo daqui de Salvador, no Correio, de uma técnica de enfermagem que foi vítima também da Covid. Peguei os dados e aí, como eu já trabalhei no Correio, eu entrei em contato com o repórter que fez a matéria, peguei algumas coisas com ele também e fiz essa história assim. E depois eu comecei a entrar em contato com pessoas que eu conhecia, mandei no WhatsApp, no Facebook, falei que estava fazendo parte do projeto. E se alguém soubesse de alguma história e quisesse compartilhar comigo, ou se eu conhecesse alguém. E assim foi. No primeiro momento, não, como o Rogério falou, eu não restringia Salvador, enfim, deixei aberto, até porque minha família, parte de pai é toda de São Paulo, então eu conheço muita gente em São Paulo.
A família do meu pai namora aí em São Paulo, então eu conheço um pessoal lá também, e a gente sabe que São Paulo hoje é o epicentro, né, da Covid aqui no Brasil, então fatalmente temos mais histórias até vindas de lá do que daqui, embora também tenhamos muitas histórias aqui. Mas depois eu terminei, até por uma questão de proximidade mesmo, fazendo muitas histórias daqui da Bahia. Hoje, se eu não me engano, eu já contei umas 20 histórias lá para o projeto. E aí eu estava até vendo uma matéria agora falando que criaram um núcleo, né, em Alagoas, Inumerável Alagoas, que uma professora criou lá. E aí eu já estou me mobilizando para também fazer isso aqui, para ver se a gente consegue criar um núcleozinho aqui em Bahia, chamar o pessoal que queira ajudar, que queira participar também, que é bacana, porque fatalmente a gente não consegue dar conta de todas as histórias, infelizmente. Acho que os nossos números crescem cada dia mais. Hoje a gente está perdendo aí mais de 1.000 pessoas por dia. Então, é muita coisa, por mais que você se dedique a isso o tempo todo, não dá conta. Então, é super bacana que a gente tenha essas iniciativas de que as capitais, né, de que os interiores também criem cada um seus núcleos regionais, locais, que contem com um voluntariado de jornalistas, de estudantes de jornalismo, ou até pessoas de outras áreas também que gostem de escrever, que queiram contar essas histórias. E acho super importante que a gente conte essas histórias, de fato, porque a gente termina se perdendo nessa coisa fria dos números, e isso não pode, né? A gente não pode normalizar isso de jeito nenhum, não pode achar que é normal tá morrendo mais de 1.000 pessoas por dia. Então, a gente se choca tanto, e justamente quando, por exemplo, cai um avião e morrem 200, 300 pessoas, a gente fica super chocado com isso. E cai um avião, sei lá, 10 anos, né? Demora pra caramba para isso acontecer. E hoje a gente está meio que caindo 3, 4 aviões por dia no Brasil. Então a gente tem que dar essa dimensão mesmo. E aí, às vezes, infelizmente, com a questão dos números, das estatísticas, vira uma coisa muito fria. E eu acho que o Inumeráveis vem justamente para não deixar que isso ocorra, né? Que essas histórias sejam histórias de fato. São pessoas, e acho que também para minimizar um pouco dessa questão da despedida agora, que também está sendo tão dolorosa, porque, além de tudo, as pessoas não estão podendo se despedir, né? Direito, enfim, a gente está com essa questão de velório não podendo acontecer, enterro tem que acontecer limitado a 10 pessoas, quando a pessoa é confirmada com Covid, não tem velório, caixão lacrado. Então, assim, acho que até uma forma também de amenizar um pouco o luto dessas famílias, dos amigos, enfim. Camila, muito legal o seu relato, e eu fiquei aqui me perguntando, gostaria que você comentasse, o Rogério também pode falar em seguida, sobre a abordagem com esses familiares, sabe? Com quem que você conversou, Camila? Quem desses familiares, né, que era, como é que foi isso? Eu não vou nem fazer a pergunta de, foi tranquilo, porque já fazer entrevista já é um momento, como eu disse, que demanda, né, também um movimento aí de diálogo e de estar aberto a essa conversa com o outro, muito mais nesses momentos em que envolve morte ou violência ou acidentes. Então, no dia a dia nosso, né, de redação, como o Rogério bem lembrou, a gente vai estar fatalmente, em algum momento, a gente vai precisar conversar com famílias de vítimas, né? E eu queria saber de você, Camila, assim, como que foi essa experiência, foi bem recebida ou não, ou enfim. E depois o Rogério... É curioso, assim, até isso, porque quando eu comecei no jornalismo, já tem mais de 10 anos, aí eu comecei no Correio como estagiária, eu tinha 19 anos na época, e a minha primeira cobertura foi no enterro. Então eu estreiei, acho que de uma forma bem complicada, assim, era super verde, não tinha noção nenhuma do que fazer, e já fui para o enterro e tive que abordar os familiares da pessoa, enfim. E sempre foi uma coisa que me custava bastante, porque
óbvio, as pessoas não estão ali querendo falar com o jornalista naquele momento, dificilmente você é bem recebido. Então você tem que ter uma série de... Você tem que ter um jeito de chegar mesmo, tentar abordar as pessoas não tão próximas, amigos, para depois chegar num parente mais próximo, ver se aquela pessoa quer falar, e ela tem todo o direito de não querer falar também, e é super normal. E fiz muitas coberturas nesse sentido, porque antes de ir para a parte cultural, eu fiquei 8 meses no Caderno de Cidades. Então, eu lidava com isso o tempo todo, com acidente, com trânsito, enfim, já fui várias vezes delegacia, IML, essas coisas todas. E é uma cobertura complicada mesmo, porque você lida com um monte de coisa que você não gosta, não quer, e as pessoas sempre... Mas eu digo que foi uma experiência, no fim das contas, muito boa, entre aspas, porque você ganha uma canja de jornalista mesmo, você aprende a se virar nas piores situações possíveis, e nunca pensei que, como o Rogério falou, nunca pensei que a gente fosse viver isso que a gente está vivendo hoje no Brasil. Acho que ninguém imaginou que a gente estaria vivendo um cenário desse, de tanta morte todos os dias. Então, me afastei dessa área, depois fiquei no jornalismo cultural, lidando com coisas mais leves, no máximo fazendo obituário de famoso, né? Como que a gente sempre faz, também acaba fazendo. E aí agora, com Inumeráveis, eu meio que comecei a resgatar isso com essa abordagem diferente, né? Agora a gente não pode mais ir até as pessoas presencialmente, então a gente entra em contato com esses familiares ou com esses amigos por telefone, pelo WhatsApp, pelo próprio Facebook, pelas redes sociais. E, no geral, eu tenho sido bem recebida, assim. Eu acho que as pessoas estão... quando você fala do projeto, a maioria das pessoas já conhecem e já simpatizam. Então, isso já ajuda muito. Quando você fala que é para Inumeráveis, que a pessoa vai poder contar a história, até o próprio familiar, o próprio amigo que se dispõe a falar com você, ele já pode até dar uma prévia do que ele quer que se destaque naquela história daquela pessoa. Então, no geral, as pessoas têm recebido bem. Né, um ou outro que fala, não quero, ou enfim, mas também normal, mas a maioria das pessoas tem recebido bem. Os que eu falei até agora, eu falei muito com pessoas, com parentes mesmo, irmão, ou alguns amigos, mas foi mais com parentes mesmo, mais irmãos, ou tio, tia, filhos, foi mais nesse sentido, e no geral é isso, eu fui bem recebida, assim, não tive muitos problemas nesse sentido, não. Legal, obrigada, Rogério. Comigo foi assim. Primeiro, quando aconteceu aquele dia que eu contei para vocês que o Edson mostrou o projeto para a gente, né, depois dos 4 dias, tal, ele usou uma expressão ali que ele enxergava o projeto como uma espécie de processo de cura, tanto para quem está ouvindo e recebendo essa história para transformar num texto, como para quem está falando. Além do que a própria relação entre essas pessoas seria um processo de cura. Eu já tinha lido algumas coisas semelhantes a isso, sei lá, sobre a história pós-apartheid na África do Sul, onde uma das iniciativas foi juntar pessoas que estavam do lado do apartheid e outras negras para sentar e conversar. Isso ajudou as duas partes se entenderem, a reconstruir o país, e algumas pessoas dão a esse processo o nome ou a característica de cura. Então, quando eu ouvi isso, falei, nossa, gente, mas... E juro, em algum lugar de mim eu falei, putz, mas a gente vai estar tratando com um parente de uma vítima, um cara que está passando por uma dor grande, né? Como é que isso vai... pelo menos o que eu entendi do que o Edson falou e o que eu entendia que esse processo de cura era, como é que aquilo se realizaria dentro de um diálogo com um parente, né? Passei por aquele momento que eu contei para vocês, eu tentei ali por umas 2 ou mais semanas contar histórias e não consegui, até o ponto que eu mesmo me tranquilizei e falei, poxa,
não era simplesmente recebido mesmo, assim, não, ou não quero, ou não respondo, e, e meus colegas lá, contando histórias, tal, eu guardei isso um pouquinho para mim, mas falei, não, beleza, vou me focar em abrir as frentes, então, da universidade, vou fazer isso bem feito, né? E a minha primeira história saiu muito tempo depois. Assim, a primeira história provavelmente não faz um mês, né? Nesse universo de coisas todas muito rápidas, parece que demorou uma década até eu contar a minha primeira história. E essa minha primeira conversa com o parente da vítima foi uma conversa. Primeiro, ela foi modelar para as outras conversas que eu tive depois, que aí eu também desembestei a contar a história. Eu entendi que o fato do projeto ter tomado uma repercussão nacional é um grande facilitador. Hoje, a gente sente que as pessoas também que passaram por essa dor, elas também querem contar essa história, elas já conhecem, de alguma forma, o mecanismo, e se não conhecem, são apresentados por alguém que conhece, e aí são tocados por um motivo ou outro para contarem as suas histórias, né? E tem o sentar com a pessoa em si, que aí o que o Edson falou lá como processo de cura é um negócio que se realiza, porque a gente sente que é bom para a pessoa com quem a gente está conversando, e a gente, mais impressionante ainda é como a gente sai transformado de cada uma das histórias, entendeu? Essa primeira história que eu contei, eu estava nesse lugar do receio, né? Eu estava como a Camila, quando eu era o verde hoje, né? É a primeira vez que eu estou conversando com a pessoa, e a esposa do Ronaldo, e ela teve uns 20 minutos ou meia hora de dor e de revolta por tudo que aconteceu naquele período muito prévio à morte da pessoa. Um cara que ela não se conformava, o cara se cuidava, etc, etc, etc. O que eu fiz ali foi ouvir. Eu vou abrir a escuta. Primeiro porque, poxa, é difícil você não estar do lado da pessoa. Você tem vontade de, não é nem abraçar, você tem vontade de ficar abraçado com a pessoa quando ela está te contando esse lado da história. Mas, por incrível que pareça, eu sinto que ela está se sentindo abraçada quando a gente abre essa porta, né? Que é o nosso lado, talvez não jornalístico. Não, aqui nós não estamos sendo, nesse momento, jornalista. Nós estamos criando uma relação nova com aquela pessoa. Depois desses 20 minutos iniciais, meia hora, que ela conta, e isso comigo aconteceu todas as vezes, em todas as histórias que eu contei, ali eu já tenho ali alguns indícios nessa conversa de com quem eu estou falando, né? Lembrando que é uma pessoa estranha para mim e eu sou estranho para ela, né? E ali naquela troca a gente já tem umas 3 ou 4 identificações, coisas que me chamaram a atenção, coisas que estabeleceu nessa outra pessoa uma confiança em você. E aí a nossa história ela começa a surgir depois desse passo, né? Tá bom, putz, beleza, uma dor, tô aqui junto com você nessa dor, nesse momento tô convivendo com essa dor junto com você, ela eu não tô sentindo a mesma, mas um tantinho dela eu tô aqui vivenciando de alguma forma. Mas como é que foi a vida dessa pessoa, né? E aí essa conversa sobre a vida dessa pessoa, sobre o aspecto dessa vida dessa pessoa, acabam sendo eu tenho exatamente essa sensação, assim, parece que a gente está colocando a história dessa pessoa no lugar que ela deveria estar, assim. Talvez a gente nem está colocando, não, vou até melhorar essa frase, a gente está só mudando o foco da luz em cima, entendeu? Tem a dor e tem a história, então a gente ilumina mais a história do que a dor, e a gente ajuda, porque a gente está vivendo essa história de fora,
àquela pessoa voltar a enxergar aquela. Então, é aí que surge o apelido que aquela pessoa tinha, ou o apelido que ela criou para a pessoa que estava contando a história. Surge o momento que eles se conheceram. Surge as riquezas da vida que estão lá, estão ali naquele contato, entendeu? E esse processo, eu desligo o telefone e eu nunca estou mal. Juro para você. Eu nunca estou abalado. Eu estou sentindo que a gente perdeu uma pessoa muito especial. Mas aquela pessoa sempre me ensinou tanta coisa naqueles 50 minutos, 60 minutos, que o texto, eu já olho o computador, não sou nem de longe um escritor, eu não consigo ser um escritor medíocre, gente, tá? Não tem esse, mas eu tenho muita vontade de botar as coisas lá no ato, tal, não sei o quê, termino. E a troca de mensagens depois é uma troca de muito afeto. Muito, muito afeto depois, quando ela recebe a história e tal, porque em algum momento as duas pessoas que estavam lá se abriram muito. A gente tem que estar muito aberto a receber todo aquele amor que está lá orbitando aquela pessoa e a vida dela está bagunçada ainda, porque ela perdeu aquele fluxo de amor que era tão natural, que corria como num espaço de um rio, né? Pô, aquele espaço não existe mais, aquela água toda começou a flutuar por aí. E a gente se sente muito, muito apoiador dessa história, sabe? É muito bonito, é muito bonito. Quando você se entrega desse jeito, é um negócio que não tem como não mudar a vida de ninguém. E aí não é o Zé que está ajudando parcerias com universidades, não, é um cara aqui que, como vocês, vai sentar e vai participar desse momento. Não sei se a Camila concorda, assim, mas é uma história única. Assim. Muito obrigada. Eu fico aqui ouvindo vocês e fico emocionada mesmo, porque tem um livro de uma autora que a gente usa muito em sala de aula no jornalismo, que é da Cremilda Medina, que ela fala que a entrevista é o diálogo possível, e que toda entrevista é uma grande conversa, é um grande diálogo, né? E aí agora você trouxe até um aspecto novo, interessante, que essa conversa ela pode fazer parte de um processo de cura, né? E isso é muito bonito, isso é muito verdadeiro, né? Porque é algo que eu sempre comento, né, nas minhas aulas com os meus alunos, com base no tempo que eu fiquei, né, na redação, que às vezes o entrevistado nos conta algumas coisas que talvez nem para o analista dele ele contou, que talvez nem a família nunca soubesse, né? E aí, num momento de confiança mesmo, nessa conversa, acaba surgindo ou uma opinião, ou uma visão de mundo, ou algo que a pessoa nunca tinha pensado e acaba revelando para você nesse momento dessa conversa. Então, é um momento muito, muito importante, muito rico, né? E aí, claro, a gente traz um pouco essa discussão para o fazer jornalístico, mas que é de todas as pessoas, né? A gente está precisando ouvir mais, né? Antes de contar qualquer história, né? Ouvir realmente essa história, né? Ouvir e estar ali naquele momento de empatia, né? Nessa conversa. A gente já está recebendo aqui algumas manifestações no chat, só lembrando quem entrou, né, depois e aqui pelo Zoom, quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade, só escrever aqui no chat que eu vou ler e vou passando aqui para os nossos convidados. Antes de fazer, a Ana Goulart de Andrade mandou uma pergunta, mas antes de fazer a pergunta dela, vou responder aqui a Vanessa Oliveira, que pergunta, né, esse tipo de texto do Inumeráveis, ele caracteriza algum conceito do jornalismo? Aí, não sei, talvez Rogério possa comentar, mas inicialmente, né, no começo aqui da nossa conversa, né, eu falei um pouco sobre o obituário. O obituário, ele se aproxima muito da proposta dos textos que o Inumeráveis
está fazendo, né? E o obituário é um tipo de texto jornalístico, ele está dentre as categorias de gêneros jornalísticos. Porém, como o Rogério já falou algumas vezes aqui, né, o projeto não tem necessariamente essa exigência de que os textos sigam, né, esse padrão, que seja um padrão de obituário ou tudo mais, né? Mas jornalisticamente a gente pode caracterizá-lo como um obituário, embora, né, e aí o Rogério pode complementar, embora esse não seja a grande preocupação aí do projeto. E aí vou passar para a Camila e para o Rogério também poderem comentar, mas aí antes eu já vou emendar com a pergunta aqui da Ana. Ela diz o seguinte: boa tarde a todos e todas, parabéns pelo projeto, sou professora de jornalismo na ECO, UFRJ, e também de algumas particulares aqui no Rio, leciono telejornalismo, entre outras disciplinas. Vocês pensam em incluir esse relato em vídeo também? Aí a provocação, Rogério. Talvez via entrevista, talvez por relato do próprio jornalista. Então, eu queria saber se, assim, qual é o futuro do site Numeráveis depois de recolher tantas histórias tão ricas? Pensando em expandir para outros formatos? Primeiro sobre o jornalismo, né? Acho que a gente, até pelas histórias das pessoas que estavam ali no começo do projeto, ele é um projeto de comunicação que bebe em várias fontes aí, né? Até a publicidade mesmo, assim, né? No sentido de como é essa relação de troca, né? Quais são os valores que nos conectam com a maior quantidade de leitores possíveis, né? Do lado do jornalismo, a gente está muito preocupado, e essa é uma energia que a palavra investe, ela é meio pesada, porque ela sempre vem com um caráter dinheiro, né? Mas é uma energia despendida muito, muito grande mesmo na questão da checagem, né? Além eu não vou verificar se as histórias que as pessoas estão me contando são verdadeiros, né? Verdade é o depoimento que a pessoa me deu. Mas a gente tenta se cercar de cuidados sobre se aquela morte de fato existiu, né? Se aquilo como fato de fato se consumou, né? Então essa é uma preocupação. Desse ponto de vista, a gente bebe do jornalismo. Como eu disse anteriormente, a busca pela fonte também é um outro lugar que a gente bebe do jornalismo. Mas há muitas... Hoje a comunicação ela está absolutamente fluida, né? Todo mundo é um veículo de si mesmo, de alguma forma, hoje, né? Eu fico imaginando o exercício teórico do jornalismo, como deve ser complicado delimitar as coisas nas prateleiras corretas, né? Como isso nasceu de comunicadores com experiências tão diversas, tem um pouquinho de cada um de nós lá, né? Sobre vídeo, a gente acredita que não. Acho que o formato que nós vamos continuar tratando é esse, o dos textos mesmo. Até porque, juntando mais uma característica dessa sopa de comunicação que a gente se serviu, né? Uma delas é o fato dele ser também uma obra de arte colaborativa. Nós aqui todos estamos colaborando, e essa obra de arte ela também tem um princípio, e a colaboração ela se amarra nesse princípio. Esse princípio, um desses princípios foi o texto, foi a palavra. E acho muito significativo o princípio
dessa história toda ser a palavra e o texto, né? Por tudo o que a gente tem vivido na pandemia e no entorno da pandemia, né? Essa história da gente se obrigar, ou ser obrigado a ficar em casa, a ficar recluso de alguma coisa, de alguma forma, a gente está em contato com nós mesmos, né? E a expressão da palavra, né, no princípio era o verbo, é quase que uma volta às origens, eu vejo assim, né? E a gente não tem intenção de mudar, até porque mudar essa altura do campeonato ia ser uma ginástica muito, muito grande aí, né? É isso. Entendi. Rogério, e aí, agora uma provocação, né, na verdade, ouvindo a sua fala, e aí eu queria saber de vocês, se vocês chegaram, o grupo, né, dos coordenadores, a pensar sobre isso, quando você diz, né, uma obra de arte colaborativa e uma obra de arte pela palavra, né, é sensacional, e a palavra ela tem realmente esse peso, essa importância. Mas justamente por ser uma obra de arte colaborativa e todos nós, de alguma maneira, estamos participando ou vamos participar em algum momento, o resultado desse material, né, as histórias que estão ali publicadas no site, elas podem ser usadas por qualquer pessoa, em qualquer situação, a gente precisa pedir uma autorização? Eu digo isso porque a partir da pergunta da própria Ana, eu fiquei me perguntando, né, eu posso, por exemplo, fazer uma proposta de alguma atividade, né, com os alunos de telejornalismo para transformar essas histórias num vídeo, ou declamá-las, né, ou contá-las, ou imprimir, fazer uma exposição, não sei. Até que ponto essa obra de arte ela é colaborativa, não só na sua produção, mas também na sua circulação? Olha, a gente já tem recebido tantas surpresas aí nesse processo que a gente só pode falar que é livre, né? A gente faz umas 3 semanas, o Braulio Bessa, o poeta, uniu algumas histórias, poetizou-as, fez um vídeo. Aí o Chico César pegou isso e fez uma música com a letra do Braulio. Do ponto de vista artístico, assim, super livre, assim, não tem o que falar. E do ponto de vista de comunicação também, a gente às vezes não, a gente até tem quando você vai colocar o texto dentro da plataforma, a gente até tem uma pergunta, tem um campo lá, olha, esse texto já saiu em algum lugar, e com as universidades, eu até indico isso, olha, se vocês quiserem publicar esse texto em algum veículo X da universidade, pode até publicar antes, que aí você publicando, ele vai estar lá num link X, e aí quando você colocar o texto dentro do Numeráveis, a gente mostra o link que está lá, que pode conduzir aonde também está essa história, entendeu? Essa possibilidade existe e ela é boa para todo mundo. A gente super acredita, confia nessas surpresas assim, até porque a gente só conta essas histórias não são nossas, né? Essas histórias... e, aliás, isso é muito importante que seja falado. O primeiro público dessa história, a pessoa que a gente tem que agradar, é aquela com quem a gente conversou, e o seu entorno, a sua família, as pessoas com as quais a vítima era conectada, né? A gente até, e aí é uma coisa completamente não jornalística, assim, a gente, antes de publicar, mostra o texto para aquele familiar. Olha, tem alguma informação incorreta? Tem algum incômodo aqui? Tem alguma coisa que... Isso tem uma série de razões. A mais básica possível é os próprios jornalistas se sentem mais seguros, né, porque ela tem ali documentado um ok da família da vítima, mas é também parte dessa relação de afeto que ficou entre quem
está contando aquela história e o parente da vítima. É mais um passo dessa relação. E também tem tudo a ver com colaboração, né? Pode ser feito, tá? Legal, Rogério, muito obrigada. Camila, não, e aí, só para complementar, né, o que o Rogério estava falando, né, a gente acaba fazendo essa relação aí com o jornalismo, porque justamente esse processo, e aí é muito importante destacar isso que você colocou, né, da checagem. A checagem é extremamente importante, né, no jornalismo, e eu acho que para fazer obituários e para qualquer situação em que envolva você falar da vida de alguém, principalmente informar que essa pessoa faleceu, né? Então é um princípio bem básico do jornalismo, parece que é besteira, mas imagine, né? A pessoa está viva e de repente ela tem lá publicado, né, uma história falando que ela morreu e foi uma confusão e tudo mais. Então, parabéns aí por vocês terem pensado dentro deste processo, ter essa etapa da verificação e da checagem, que não necessariamente é feita por quem escreveu, né? Então isso também é bacana, e aí a gente passa aí pelos vários caminhos da produção textual, né? A captação da informação via entrevista, né? A escrita, a redação, a edição, revisão e checagem e depois publicação. Então faz todo o caminho, né, do processo produtivo de um conteúdo de comunicação, né? Então isso é importante, é extremamente de formação mesmo, é educativo para a gente que está, né, aqui né, nessa ponta, né, na universidade. Quero fazer uma pergunta para a Camila, mas antes fazer aqui o comentário sobre a Vanessa, né, colocando aqui, não sei se é muito a área de vocês, mas o jornalismo colaborativo me veio em mente agora. É importante essa questão realmente. Conheço o conceito de colaboração dos ouvintes, telespectadores, leitores, mas o jornalismo colaborativo pode englobar nós, os profissionais, os jornalistas? E aí já aproveito e emendo então com a pergunta que eu ia fazer para a Camila, né, e aí ela pode comentar um pouquinho sobre essa questão do jornalismo colaborativo, que é uma grande tendência hoje, né, porque justamente um pouco aquilo que o Rogério também comentou há pouco, o quanto nós somos produtores de nós mesmos, né, produtores de conteúdo também, e quanto cada vez mais a interação, né, dos leitores, dos telespectadores, tem colaborado com a produção jornalística. Então, até que ponto os profissionais, né, do jornalismo estão também fazendo um jornalismo colaborativo? Camila, você pode falar com a gente um pouquinho disso? Sim, eu acho que é como o Ivanice pontuou, assim, acho que é uma tendência hoje, até porque a gente meio que todo mundo virou um pouquinho de comunicador, no sentido de todo mundo pode dar informação, todo mundo pode emitir opinião com a coisa das redes sociais, e muita gente fala que nisso tudo o jornalismo meio que perdeu força, porque hoje em dia todo mundo pode ser jornalista. E eu sempre defendo que é o contrário, né? Que a gente ganha uma força ainda maior, porque cabe a gente justamente fazer esse papel de vamos checar se essas histórias são verdadeiras. A gente tem um compromisso muito maior, né, com a coisa de combater as fake news. Então, óbvio que eu acho que o rádio se apoderou muito bem nesse sentido também, de mandar para o WhatsApp, né, o lugar que você está, o trânsito, enfim. Óbvio que a rádio não ia poder estar em todos os lugares, e aí os ouvintes mandam, participam com áudios, enfim. A televisão tem muito isso também, né, de mandar, às vezes a pessoa pega um flagra, manda e exibe aquilo. Então, e eu acho que nós também, como profissionais, como jornalistas, também fazemos parte desse processo. O Inumerável está aí para provar isso também, né? A gente fala do voluntariado, mas também não deixa de ser um jornalismo colaborativo.
de pegar essas histórias, de reunir, de checar, de escrever. Às vezes a pessoa, até o próprio familiar, o amigo quer contar aquela história, mas não tem facilidade de escrever, então o jornalista vai, pega, transforma aquilo num texto, enfim. E eu acho que é super bacana esse processo, até eles lembraram, né, da questão do Fantástico, que o Fantástico tem feito isso, né, pegado algumas histórias e colocado os atores para ler, todo domingo, e é super bacana, porque é isso, você vê essa convergência também das mídias, né? Então, tá um texto que eu acho que o Rogério defendeu muito bem, que o texto tem essa coisa da poesia, que talvez o vídeo fique mais difícil, e também porque eu acho que o texto, como hoje a gente está falando de uma coisa nacional, é muito mais fácil do que você ter uma produção de audiovisual a nível nacional. Acho que teria que ter uma estrutura muito mais complexa, e acho, também desconfio que as pessoas, especialmente os familiares, com essa questão de vídeo já é bem mais delicada, né? Já tem uma dificuldade a mais da pessoa aparecer, se expor, então o texto ainda preserva um pouco essa questão da identidade da pessoa, né, do familiar, enfim. Porque eu acho que quebra até essa coisa que o Rogério estava defendendo de ser uma conversa, né? De a gente, às vezes, ser meio psicólogo da pessoa. E aí, quando você coloca um vídeo, você tem que ter uma produção, tem que ter um tripé, uma luz, e aí você já quebra todo esse esquema do bate-papo, da conversa, enfim. Aí talvez eu acho que especificamente para esse projeto, não caiba tão bem essa questão do audiovisual, embora eu acho que esse trabalho que o Fantástico tem feito é legal, é bacana, né, com os atores ali dando voz a esses textos, e acho que a gente faz parte super desse projeto, desse processo também. Acho que os jornalistas, os estudantes, né, de comunicação, também estarem envolvidos nisso, também a gente defendendo, como o Ivanice bem pontuou, aí, essa questão da checagem, que é super importante e que pode parecer uma coisa super básica para a gente que é jornalista, mas que às vezes não é, porque as pessoas às vezes acham que não precisa, né? Checar para quê, besteira. E não é, gente, é super importante, faz super parte desse processo. Ainda mais agora que a gente está com um número super grande de vítimas da Covid, então esse trabalho tem que ser maior ainda, porque para que isso passe no meio de tantas informações, de tantas coisas, é super delicado, porque querendo ou não, você está lidando com vidas, com histórias, com pessoas, né? Tem que ter um respeito ali. Então, eu acho que a gente faz parte desse processo, sim, tanto que o Inumeráveis mesmo teve um cuidado, né, de colocar que qualquer pessoa pode ser voluntário, qualquer pessoa pode colaborar, mas tem a seção separada para quem é jornalista, para quem é estudante de comunicação, para que, como o Rogério falou, né, sai destacado lá, quem escreveu esse texto foi a jornalista Camila Boto, e é legal porque a gente também, como jornalista, a gente sempre gosta de assinar nossas coisas, né, de ver nosso nome lá, enfim, de colaborar nesse sentido. Então, eu acho que sim, que esse conceito do jornalismo colaborativo tem tudo a ver com o nosso papo aqui. Eu queria só contar duas coisinhas sobre a colaboração, né? Primeiro que eu pessoalmente, eu participei de uma, sem querer, completamente sem querer, de uma época do jornalismo que eu enxerguei isso tudo acontecendo. Eu mudei por uma época o meu escritório para um lugar aqui em São Paulo, era um amigo que estava abrindo um coworking. Ah, putz, por que você não vem para cá? Tal, tinha um lugar legal para caramba. Então, não, beleza, vou pro Eu cheguei lá, era eu, uma produtora de eventos, né? E logo na sequência pousaram lá Jornalistas Livres, Outras Palavras, Revista Fórum, Outros 500, tinha umas 6 ou 7, eram todos esses caras e eu era o de fora do universo do jornalismo. E era uma época de muita crise do jornalismo, estou falando aí de 2015, 2016, as redações botando gente para fora, doidado. Muitos dos que estavam lá tinham acabado de sair também de alguma redação. Essas redações, elas sobreviviam de alguma forma, tinha muito apoio governamental, né? Porque, de alguma forma, o jornalismo marginal precisa
existir de alguma forma. Não sei se a palavra marginal cabe tão bem a isso, mas é como alguns deles mesmos se identificavam na época, né? E só que eu via esses caras, era quase uma redação só. Putz, preciso de um tripé, preciso de uma fonte, uma pessoa que tinham salas diferentes, eles estavam cruzando, porque eles estavam ali produzindo notícia, e a notícia era o que mandava no processo, né? E às vezes os caras sem as ferramentas adequadas ali, que eles antes tinham numa grande redação, eles buscavam na parceria, e as coisas aconteciam. Vi coisas muito bonitas acontecerem lá, coberturas inesperadas acontecerem a toda hora lá. Agora, sobre o nosso ambiente, a gente só vive se a gente tiver colaboração. E se a gente for muito resiliente nessa colaboração. Se, por um lado, eu gostaria muito de amanhã ligar para a Ivanise e falar: Ivanise, não temos mais histórias para contar. Muito, muito obrigado. Vocês foram incríveis, mas, putz, acabou. Eu sonho com esse dia. E todo mundo aqui também. Agora, nada indica, não só que esse dia vai estar perto, como não vai demorar para essa história terminar, como a quantidade de pessoas vai ser um negócio absurdo. E a gente não fica, de verdade, a gente leva o Inumeráveis muito a sério, a gente não conta quantas histórias a gente já contou, quantas a gente consegue subir por dia, não, a gente não fica ali no número da coisa. Mas é evidente que a quantidade de casos nos mobiliza a tornar a nossa rede viva e por muito tempo funcionando, né? Então, isso não vai acontecer sem a colaboração de muita gente. Muita gente que eu ainda nem consegui falar ainda, nem eu, nem os parceiros que estão aqui. A gente pensou em ter outros jornalistas e outras redações, tentando responder aqui as perguntas da Vanessa e da Ana Goulart, sobre como que os outros veículos poderiam colaborar. E aí a minha resposta os veículos estão super assoberbados, super, porque eles passaram por tudo isso que a gente disse, né, essa crise gigante, assim, eles estão enxutos, e só que eles estão no centro hoje. O jornalismo hoje está no centro do país, né? Tá todo mundo nas redações trabalhando muito, e a gente entendeu muito rápido ali que não cabia a gente pedir colaboração para os grandes veículos para serem braços de alguma forma, porque não dá. O cara está cumprindo 12, 14 horas de jornada, o coronavírus tomando boa parte dos esforços de trabalho, como a política e tudo o que mais está acontecendo no meio desses dois assuntos, né? Mas a colaboração sempre existe. O fato da pessoa veicular a nossa história já é uma colaboração incrível, assim. A gente vai atrás, nosso papel como comunicador de um projeto como esse, ir atrás dessa história para que ela seja cada vez mais reverberada. Então, sim, a gente queria ter saído no Fantástico. A gente nunca ia imaginar que ia sair dessa forma por até agora, se eu não me engano, 5 finais de semana seguidos, que para a gente é gratificante e ao mesmo tempo assustador, porque significa, acho que não tem nada que possa significar mais que nós estamos diante de um problema muito grave do que essa reverberação que a gente tem, né? Então a gente fica nesse lugar do torcer para que essa história termine logo, e enquanto ela não terminar, é o que é possível para a gente fazer e colaborar junto com outros veículos, com outros jornalistas, contando com a colaboração de estudantes, e no fundo a gente está colaborando com uma forma de enxergar a sociedade e da forma com que ela mesma pode se enxergar, né? A palavra colaboração assume muitos sentidos para a gente. Era isso que eu queria dizer no frigir dos ovos, tá? Obrigada, Rogério. E aí,
Coincidentemente, você já começou a falar um pouquinho sobre o trabalho, né, dos jornalistas e a situação que a gente vive hoje. A gente tem aqui uma pergunta do Felipe Lisonjeado, que é aluno da Universidade Estadual de Feira de Santana. Ele pergunta, ele agradece pelo espaço, gostaria de realizar um questionamento aos profissionais. E aí, né, quem de vocês quiser responder e comentar, ele fala quais as suas visões, como vocês estão verificando o trabalho do jornalismo em home office numa situação pós-pandemia. Muitos já realizavam trabalho em home office, outros tiveram que se adaptar, mas para vocês talvez é o start de um novo jornalismo, ou digamos, uma nova prática jornalística, e aí é interessante, né, esse questionamento, porque nós só estamos fazendo inumeráveis em home office, e fazendo home office porque existe uma pandemia que nos obrigou a ficar em home office e fazer e contar essas histórias, né? Então, isso está muito ligado mesmo, e como a gente estava aqui conversando sobre essa questão do jornalismo colaborativo, vou pedir para vocês fazerem aí um comentário sobre essa provocação do Felipe e uma última colaboração aqui da Vanessa, que é basicamente a sua equipe é formada por quais profissionais, além dos jornalistas, viu, Rogério? Então também, se puder já fazer uma previsão aí do que você acha que pode ser nossa vida pós-pandemia em home office, do que você tem percebido aí, e que profissionais fazem parte da equipe do Inumeráveis. E aí, na sequência, a Camila também pode responder, para a gente, infelizmente, ter que encerrar o nosso bate-papo, que está muito legal. Então, fica aí essas perguntas finais aí para vocês. Olha, eu acho que a importância dos locais e dos deslocamentos como um todo vão mudar bastante, assim, né? Não só no jornalismo, como por que ter um escritório? Por que ter um escritório de 20 andares? Para que ter essas pessoas aqui juntas no mesmo lugar? Se eu estivesse no mercado imobiliário hoje, eu estaria muito preocupado, assim, porque o custo de se manter um local, qualquer que seja ele, se você tem uma vendinha, você ter um escritório de uma multinacional, ele é gigante, ele é muito caro. A gente não tinha se recuperado de uma crise econômica direito aqui. Já havia em São Paulo, eu acredito que em Salvador também, muitas torres de escritório praticamente vazias, e essa história comprovou que uma boa parte da vida é possível aqui, né? E eu acho que para muita gente, muitos donos de empresa, ela vai passar a ser uma vida também desejável, né? Já ouço aí algumas empresas dizendo, olha, nós vamos ter um escritório que vai caber 60% dos nossos colaboradores. A gente vai, de fato, revezar posto de trabalho aqui dentro. Já ouvi isso de algumas pessoas e o jornalismo é parte disso. A parte do home office que atrapalha o jornalismo é aquela da busca da fonte, da entrevista pessoal, tal. E isso, passando a pandemia, vai voltar, mas provavelmente as pessoas um chute, né? Eu acho que por mais que a gente queira se encontrar custa caro. Tanto tomar um chopp custa caro, quanto ir ao trabalho. Essa grana sai do bolso de alguém. Então eu imagino, ainda mais pela estrutura de custos dos
das empresas de jornalismo, cada vez mais apertado, cada vez mais, de alguma forma, menos rentável, né, como negócio, assim, eu vejo que, acho que o ramo imobiliário vai mudar muito. Os escritórios vão perder um pouquinho essa importância, até porque acho que na cabeça dos donos de empresa aquilo também seria um símbolo, né, de ter um prédio, ter não sei o quê. Putz, hoje basta você ter uma marca bacana. Você não precisa ter um treco gigante lá, né? A não ser que você precise de uma fábrica, alguma coisa assim, ou de fato, em alguns nichos é importante reunir gente, tá? Mas acho que isso vai diminuir um pouco e as casas vão ter que ter um espacinho para as pessoas trabalharem, as que ainda não têm, né? Por exemplo, é meu caso, eu estou exilado aqui num cantinho do meu quarto, enquanto um filho está num canto, enfim, está todo mundo instalado em algum lugar aí. Eu acho que isso vai mudar, né? Espero ter respondido a sua pergunta. A outra... Ai, caramba. Sobre a equipe que faz sobre a parte equipe. os profissionais que tem aí, né? Vocês. Olha, tem arquiteto, tem psicólogo, tem biólogo, mas tem bastante comunicador, né? E essas redes que a gente criou voluntárias, né? De voluntários que ingressaram no site, são essencialmente formadas por jornalistas, professores, profissionais de letras, revisores, tem bastante revisores, um abraço aí para os revisores que estão assistindo a gente, faz um trabalho bacana. Então, muita gente de comunicação, mas muitas surpresas de fora dela também. Legal, obrigada, Rogério. Camila, pode falar um pouquinho como é que você está vendo aí essa história do home office para o futuro? Do home office, eu particularmente já trabalhava em home office, né? Então, para mim, eu acho que sofri um pouco menos do que quem não trabalhava. Então, eu já tinha essa realidade, tirando as aulas que eram presenciais, mas a parte da minha empresa, especificamente, eu já trabalhava em casa. E eu acho muito o que o Rogério falou, assim, especialmente para a nossa área de comunicação, eu não vejo necessidade de se ter um escritório gigantesco, não vejo. Acho que a gente pode trabalhar muito bem, assim, tendo um computador, uma internet bacana, os seus, né, aparatos ali que você precisa, um smartphone, um cantinho da sua casa organizadinho, quietinho para você trabalhar, redes sociais, enfim, que hoje boa parte, pelo menos, do trabalho que eu faço hoje é gerenciamento de redes sociais, né, que é a minha pós-graduação nessa área. E foi o que restou para a maioria das empresas. Então, hoje meus clientes trabalham muito com isso, com divulgação em redes sociais, e é um campo que eu sempre falo que é muito forte agora para a gente que é produtor de conteúdo, para a gente que é jornalista, enfim. E aí não vejo necessidade da questão de ter um escritório físico mesmo, até porque é isso, quando eu tinha reuniões, eu ia até os meus clientes, na maioria das vezes. Eles não sinto necessidade de ter esse espaço, esse custo fixo, né, que um escritório gera. E acho que a maioria das empresas está percebendo isso, tanto que a gente está vendo empresas gigantescas já dizendo que depois da pandemia eles vão continuar home office. Facebook, se eu não me engano, o próprio Twitter diz que vai ficar para sempre em home office. Então, acho que muitos setores vão aderir, sim. Se não home office completo, muito dessa coisa de ir 3 dias, outros 2 dias sem casa, enfim, como algumas empresas já estão fazendo agora, nesse momento que estamos começando a relaxar, né, a quarentena. Em Salvador ainda não, mas São Paulo, Rio de Janeiro, os lugares já começou. E eu acho que é isso. Fora as profissões que realmente demandam uma presença física, né, por questões... construção e tal, eu acho que as outras a gente vai ver muito, sim, a coisa do home office crescendo, tirando especificamente as questões, por exemplo, a equipe de jornalismo de uma televisão. Esses caras, obviamente, têm que ir para a rua, porque eles têm que fazer matéria em loco, têm que gravar, enfim. Mas a pessoal de texto, de assessoria de imprensa, de redes sociais, eu acho que
A gente vai caminhar bem para essa coisa do home office, embora eu também sempre fale que o home office não é para todo mundo, assim, porque eu acho que nem todo mundo se adapta muito bem ao home office. Tem gente que tem dificuldade porque você, de fato, tem que ter uma disciplina maior, porque se você não tiver uma disciplina, ou você não trabalha, ou você trabalha o tempo inteiro. Então, você tem que criar mesmo uma rotina, ter o seu horário de almoço, chegar às 6 horas, parar, porque senão você confunde casa, trabalho, e aí quando você vê, você está trabalhando até 11 horas da noite, porque o computador está ali do lado, né? Ou você, ai, não, hoje eu quero ficar na cama o dia inteiro, não quero fazer nada, e aí é complicado. Então, nem todo mundo consegue. Mas eu me adaptei muito bem, assim, e eu acho que eu economizei muito qualidade de vida, dessa coisa do deslocamento, vários custos aí, tempo. Então, até compartilhei também uma matéria aí em cima com todo mundo, que fala um pouco disso, que eu acho super legal essa matéria do Eu País, que ele fala exatamente isso, né? Como o coronavírus vai mudar nossas vidas. E aí ele coloca 10 tendências do mundo pós-pandemia. E uma dessas tendências é exatamente essa questão do home office, né? Ou então, de quem não puder estar em home office, de trabalhar perto, né? Morar perto do trabalho, para também diminuir essa questão do deslocamento, enfim. De fato, foi assim, eu não sei se foi uma coisa 100% mudança, mas foi um acelerador dessa mudança, sabe? Acho que coisas que a gente já estava começando a fazer, a gente passou a fazer numa velocidade maior, que fomos obrigados, né? Essa coisa do home office, das coisas online, mas eu acho que já eram coisas que já estavam aí e que a gente foi obrigado agora a estar 100% nisso, assim. E essas ferramentas de reunião, vamos combinar que são maravilhosas, né? Imagina daqui 2 anos a internet funcionando um pouquinho melhor, elas estavam aí, a gente que não estava dando bola para elas, e a gente tinha um pouco, putz, como a gente gosta de abraçar, tal, a gente fica um pouco assim, mas fazer tudo, cara, funcionou, né? As coisas estão aí funcionando. É isso, obrigada, gente. No fim agora da nossa conversa, temos mais, é isso, né? Outros comentários que chegou no Facebook, do Rick, obrigada, Rick, que está acompanhando a gente aí no Facebook, né? Ele conclui que hoje estamos nos reinventando e creio que mesmo quando tudo isso passar, vamos continuar com as novas formas de produzir informação, né? A rotina já se modificou, que é isso que a Camila e que o Rogério já estavam falando. Bom, gente, a conversa está ótima, quero super agradecer vocês dois, né, pela participação, pela aula de jornalismo, passando aí por todas as fases, da apuração até a checagem. E gostaria de saber se vocês quiserem dar uma última mensagem aí, comentar alguma coisa que a gente não falou, se quiserem fazer esse encerramento. E mais uma vez, muito obrigada. Camila, Rogério. Bom, eu vou agradecer mais uma vez o convite, foi super bacana falar desse projeto, que eu abracei tem um tempinho, espero continuar colaborando com o projeto, espero mobilizar mais pessoas aqui também ao meu redor, aqui em Salvador, na Bahia, para que a gente possa colaborar, porque como o Rogério falou, infelizmente a gente ainda tem números grandes crescendo, então acho que cada vez mais a gente vai precisar de mais pessoas, abraçando, ajudando esse projeto, e acho super bacana a gente estar aqui nesse momento discutindo isso, não só especificamente sobre o projeto, mas falando também um pouquinho dessa mudança toda que a gente está passando, que todo mundo está passando nesse momento, e estou à disposição, sempre que precisar, para outros assuntos também ligados ao jornalismo, estou disponível. Obrigada, Camila. Rogério? Bom, em primeiro lugar, prazer conhecer mais uma voluntária aí, Camila. Muito bom contar com você no time. Mais de 20 histórias. Olha, que potência, hein? Muito obrigado. Agradeço aí tanto as palavras da professora Suzana, quanto a intenção desde o começo do contato com a Ivanise. A gente é muito bom se sentir acolhido, né? Agradeço muito.
Quero reforçar o convite a todos os estudantes a participar, seja pelo motivo que for, desde, puxa, quero ter um texto assinado, quero participar de um processo diferente com o meu professor, ou quero mesmo ouvir essa história, ou tudo isso junto. É tudo muito válido, né? A gente, de vez em quando, a gente passa pela gente uns momentos na história que são únicos. Às vezes esses momentos são incríveis e às vezes esses momentos são muito dolorosos. Assim, esse que a gente está vivendo hoje é muito doloroso. Eu no 11 de setembro, eu trabalhava numa TV. E eu entrei na TV, eu vi eu vi ao vivo o segundo avião atingindo a torre das Torres Gêmeas. E eu vivi, de alguma forma, todo aquele medo, aquelas dúvidas dos dias seguintes e das semanas seguintes que aquilo aconteceu. Num outro momento da história, num outro momento da comunicação, estamos falando de quase 20 anos disso. E hoje a gente está vivendo esse outro capítulo da história, inesperado, mas a gente pode, de alguma forma, fazer mais parte dela do que estar presente. Eu contei essa história pela primeira vez num último encontro que eu fui convidado, porque eu tinha descoberto isso naquele dia, não fazia ideia. Eu tenho uma bisavó, meu bisavô, eu não conhecia tanto minha bisavó quanto meu bisavô. Eles eram, ele era espanhol, ela era austríaca, chegaram aqui imigrantes, naquela velha história, a história sem nada, se conheceram, casaram, acho que era um comércio, alguma coisa assim que meu avô tinha, logo começou a dar um pouquinho certo, compraram a casinha deles, e, pum, estoura a gripe espanhola. Estoura a gripe espanhola em São Paulo e no Rio. E se hoje o Brasil tem alguma estrutura, embora deficitária, embora com problemas, mas temos alguma estrutura, naquela época as pessoas morriam na rua, quando a gente via que elas morriam, só 30% ou 20% das pessoas moravam nas cidades, 80%, 70% estavam morando no interior. Ninguém sabe o tamanho daquela pandemia. E meus avós, eu só soube disso, meus bisavós, só soube disso por conta do coronavírus, porque aí, né, fica aquela coisa, tia vê o projeto no Fantástico e comenta com a minha mãe, que orgulho, piriri, pororó. Essa história ressurgiu. Esses meus bisavós abriram a casa deles. Os caras abriram a casa deles para receberem doentes de uma doença que certamente eles sabiam muito poucos. E pelas datas, eles deviam estar grávidos da minha avó, que é uma loucura. Mas, bicho, eles participaram dessa história, sabe? E eu acho também por isso um grande convite para a gente estar vivendo ela, né? A vida passa assim, é rápido. E a gente tem que estar aqui participando dela, sim, participando das coisas que acontecem, sim. E a gente reforça o convite para que, se vocês quiserem, participar dessa história junto com a gente. E eu tenho certeza que participando dela, a gente sai dela mais leve, assim, sabe? Porque não é uma história fácil, não é, mas a gente sai dela mais leve. Muito legal, muito obrigada, Rogério. Ótima história, ótima lembrança, emocionante mesmo. Vamos, né, ter que encerrar, como eu falei. Eu estou vendo aqui, a Camila fez o convite para o pessoal participar do Núcleo Bahia, né, do conjunto dos voluntários aqui da Bahia. Então, quem quiser pode procurar ela. Camila, pessoal pedindo aqui, o seu e-mail. Pronto, tá aí o e-mail da Camila no chat. Quem quiser já... Que aí já vai se unindo e já vira, né, o núcleo colaborativo da Bahia e do Inumeráveis. Muito legal. E tenho certeza que a gente vai sair aqui dessa conversa, e até algumas pessoas não puderam participar, mas já nos procuraram também ao longo da semana. A gente está fazendo toda uma mobilização lá dentro da faculdade, né, mandando e-mails para os professores estimularem os seus alunos. A gente está com aulas suspensas na Facom, né, na UFBA como um todo, então
Não tem como a gente colocar isso como uma atividade didática dentro de uma disciplina, mas, né, a gente foi falando aí, fazendo aquele trabalho formiguinha, convidando, né, orientando os alunos que a gente já sabe que tem aí algum interesse nessa área de contar as histórias, né? Então, eu tenho certeza que nos últimos dias o Inumeráveis já deve estar recebendo aí alguns novos voluntários da Facom ou ligada a outras universidades também aqui da Bahia, né? E aí, agora, antes de encerrar, vou passar também a palavra aqui para a professora Suzana, para ela, né, também fazer se despedir de mais uma roda de conversa, né, Suzana? E aí, pois é. Essa sexta-feira a gente não vai ter, e aí na próxima semana a gente vai começar a enviar os convites aí da próxima roda. Suzana? Se vai se divulgar das duas próximas. Eu quero agradecer mais uma vez, foi muito bom ouvir sobre o processo todo do trabalho que vocês vêm realizando, né? Tanto a Rogério com a descrição de todos esses, para a gente entender um pouco mais a participação da Camila, que é essa colaboradora aqui, do projeto aqui pela Bahia, e que venham mais, né? Eu acho que esse é um momento muito importante que impacta muito a cada um de nós, de diversas maneiras, mas de um modo geral é um impacto muito forte e que a gente ainda vai levar aí muito tempo para processar tudo isso depois que a gente puder retomar algumas das atividades, porque não dá para dizer que a gente vai ter a normalidade total como ela total da maneira como nós vivenciávamos, né? Tem algumas, por um tempo a gente ainda vai ficar aí com alguns procedimentos que precisaremos adotar. Então eu agradeço a disponibilidade, a participação aqui e que esse contato que foi feito pelo Rogério através do nosso colegiado, aqui com a Ivanise também. E agradeço e convido a todos. Quem não pôde participar aqui ao vivo, que depois possam, então, ter contato com o vídeo, que vai ficar disponibilizado, essa gravação dessa roda de conversa de hoje. Muito obrigada, mais uma vez, Rogério e a Camila, a Ivanise, a todas e todos que deram aqui sua atenção nessas quase 2 horas, né, de conversa. Muito bom. Boa sorte e saúde. Bye, bye. Obrigada, Suzana. Então, estamos aqui, vamos encerrar a nossa roda de conversa de hoje, que a gente teve esse prazer de falar um pouquinho com a Camila e com o Rogério sobre a arte de contar boas histórias e usar as palavras para emocionar e para ajudar, né, a humanidade nesse processo de cura da pandemia. Agradeço a participação de quem mandou, né, pergunta, comentário, e fiquem totalmente à vontade para entrar em contato com o projeto e participar. Um abração e a gente vai se falando. Tchauzinho.